Irmãos, abrirem suas Bíblias em Atos. Atos, capítulo de número 16. A exposição será dos versos 11 até o verso de número 15. Atos, capítulo 16, versos 11 a 15. Assim, irmãos, nos diz a palavra do Senhor. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao nosso Senhor. Senhor Deus bendito, Tua palavra está aberta. Nesta ocasião, com a Tua graça, será exposta. Rogo a Ti, Senhor, que me dês graça, me uses para o louvor da Tua glória, Senhor, na proclamação da Tua palavra. Dá-me vigor físico, dá-me vigor espiritual, usa-me, fala com a Tua igreja, é o que te peço, Senhor, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Na Escritura, nós conhecemos bem a história de um homem chamado Jonas, profeta do Senhor. Um homem que o Senhor Deus chamou para que proclamasse a sua palavra em Nínive. E este homem, ele teve dificuldades para fazer isso. Ele resistiu à ideia de ir para Nínive, fugiu para Tarsis, mas o Senhor, em sua providência, cumprindo a sua vontade, fez com que Jonas fosse engolido por um peixe e fosse lançado em Nínive para ali proclamar a palavra do Senhor. Jonas foi lá proclamar a contragosto, mas foi proclamar a palavra de Deus naquela cidade, Nínive. Ele resistiu, irmãos, à vontade do Senhor. Ele resistiu inicialmente à vontade, não obedeceu a Deus. Quando nós olhamos para o caso dele, ele ainda assim fora um instrumento grandioso do Senhor ali. Mas veja, irmãos, nós não precisamos ser como Jonas, que resistiu à vontade de Deus inicialmente, mas nós podemos ser como Paulo, Barnabé, Lucas e Silas. Eles prontamente ouviram a vontade do seu Deus, atenderam obedientemente e foram cumprir aquilo que o próprio Senhor havia dito para eles. É isso que nós contemplamos quando nós chegamos ao capítulo 16 do livro de Atos. Quando nós nos deparamos com o Senhor em sua providência, irmãos, conduzindo a história como em todo o tempo. E como o Senhor, Ele se utiliza destes homens, agora Lucas, Silas, Paulo, junto a Timóteo, homens que juntos ali seguem em frente, fazendo a obra do Senhor, e eles estavam com o coração aquecido para viajarem, indo com o propósito de ir até a Ásia, mas nós vimos como o Senhor Deus, em sua providência e de um modo muito especial, impediu que eles fossem à Ásia. Eles foram, então, orientados para um outro caminho, foram orientados a pegar um outro rumo, não aquilo que eles planejavam, apesar do sincero desejo deles de fazer a obra de Deus. Mas o Senhor Deus os impediu para que a sua vontade fosse feita. E o Senhor, então, estava até ali tratando na sua providência a vida deles para que eles pudessem discernir algo. Mas então o Senhor falou por meio de um homem chamado um homem macedônio.
E este homem, nós vimos no capítulo de número 16, verso 9, nos diz: à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. O texto então nos diz, verso 10, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Para onde? Para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então chegamos ao versículo de número 11, quando nós encontramos estes homens de fato, irmãos, atendendo à ordem de Deus. O texto nos diz: tendo, pois, navegado de Troade, onde estiveram, seguimos a direitura a Samotrácia, pegaram um barco, saíram o vento favorável, conduzindo estes homens, seguiram a Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos. Então note como o Senhor em sua providência faz com que esses homens, depois concluindo qual era a vontade do Senhor, fossem então fazer aquilo que o próprio Deus havia determinado que eles deveriam fazer. E eles seguem, irmãos, determinados, passando por algumas cidades, sim. Possivelmente, até mesmo enquanto percorriam, aproveitando a ocasião oportuna para, de algum modo, testemunhar ali naquelas cidades do Evangelho de Cristo. Mas então, o texto nos diz que de Neápolis, eles foram então a Filipos. De Neápolis a Filipos, um trecho de aproximadamente 15 a 16 quilômetros próximo. Eles então se deslocam até aquela cidade, chegam àquele local chamado Filipos. E o texto nos deixa muito claro, irmãos, cidade da Macedônia. Foi um varão macedônio que apareceu. Vem, socorre-nos, vem, salva-nos, vem até nós. Era isto o pedido dele, deste varão macedônio. Paulo, então, junto aos seus irmãos cooperadores, chegam a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro distrito e colônia. Uma cidade que fora tomada pelos romanos. E era, então, uma cidade romana, com todos os direitos e privilégios. Aqueles que ali habitavam tinham de um próprio cidadão romano. E virou então colônia e distrito de Roma. Cidade, a primeira do distrito e colônia. Justamente por isso. Era uma cidade tida e considerada como uma cidade de grande importância em razão de terem sido consideradas e povoadas, tomadas por romanos. E Filipe aqui é aquele que é um homem importante na história, o pai de Alexandre o Grande. Foi ele quem tomou essa cidade e colocou essa cidade o nome de Filipos, em referência ao seu próprio nome, Filipe. E então, o seu filho é aquele que ficou conhecido também como o próprio Alexandre o Grande. Então o texto nos diz, irmãos, que eles percorreram esse caminho todo, chegaram a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia, e nesta cidade permanecemos há alguns dias. Nós olhamos então, irmãos, para esse caminho todo traçado por esses homens. Barco e outros trechos, então, que não eram pelas águas, chegam até Filipos, ali com o propósito, irmãos, de fazer aquilo que eles foram chamados para fazer, como é dito no verso número 10, bem no finalzinho. Que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Foi com este propósito que eles seguiram rumo a Filipos e chegaram então, irmãos, à Europa. Aqui eles estão, na Europa. O Senhor Deus os conduziu àquele lugar para que ali eles fizessem conhecido Cristo, o Salvador do mundo, por meio da proclamação do Evangelho. Então, de primeiro, irmãos, o que nós podemos notar nestes homens é essa determinação em obedecer à vontade do seu Deus. Eles não vão procurar fazer valer a sua vontade. Eles não vão pensar, não, o Senhor disse que era para irmos a cidade da Macedônia, mas nós vamos tentar dar um jeitinho aqui para irmos para onde nós gostaríamos, para a Ásia.
Vamos aqui entrar no barco, vamos tentar viajar para lá. Não, não. Eles não tentam mais. Eles não são como Jonas, que tenta de alguma forma pegar um barco, fugir para Tarsis, para não fazer a vontade do Senhor. Eles são homens que se colocam com prontidão e determinados a fazer a vontade do seu Deus. Eles são servos obedientes daquele que era o seu Senhor. Quando nós olhamos, então, irmãos, para a vida destes homens, com essa determinação, com essa garra, com essa prontidão para obedecer, nós podemos entender que essa, de fato, é a vontade do nosso Deus para todos nós, em todos os aspectos da nossa vida. Para aquele que é chamado para anunciar o Evangelho do Senhor, o nosso Deus nos chama a proclamar, a anunciar este Evangelho. Ele nos envia em sua providência para lugares em que Ele nos ensina a discernir se é a vontade dEle para irmos, e estando consciente de qual é a vontade do Senhor, devemos, irmãos, prontamente atender a sua voz e não ficar titubeando, imaginando alguma outra alternativa, alguma outra forma, tentando de alguma forma fazer valer os nossos próprios interesses, tentar conversar como que tentando sugerir a Deus, como se Deus não fosse tão sábio assim, uma outra alternativa, um outro caminho, uma outra rota, um melhor lugar para lhe servir. Não, irmãos. Se nós compreendemos claramente se o que fomos chamados para fazer é a vontade expressa do nosso Deus para nossas vidas, cabe a nós atender a isto. O Senhor havia dito, vá até aquela cidade. É isso que Ele está declarando por meio do varão macedônio. E proclame o Evangelho. Eles deveriam proclamar este Evangelho ali, não outra coisa. E nós veremos, irmãos, que é exatamente isto que eles fazem ali. É exatamente isso que eles vão fazer quando eles encontrarem um grupo de mulheres, como veremos. Eles vão falar aquilo que Deus ordenou que fosse anunciado. Aquilo que eles foram, de fato, separados para fazer, não outra coisa. E veja, irmãos, o Senhor falou com o apóstolo por meio de uma revelação extraordinária. Hoje Ele fala conosco por meio da sua palavra. E na sua palavra temos indicações, ordenanças, prescrições claras para tudo quanto nós fizermos nesta vida. Do ministro do Evangelho ao homem comum e mulher comuns no lar ou no seu trabalho comum neste mundo. E o Senhor, então, nos orienta, irmãos, quanto àquilo que nós devemos fazer, o que é que cabe a nós? Cabe a nós olharmos para esta palavra explícita para nós, declarando tudo quanto precisamos saber para crer no Senhor, bem como para viver, e então devemos procurar conformarmos-nos a esta verdade, porque esta é a vontade de Deus para nossas vidas. E isso vai contribuir para o bem da nossa própria alma, para o bem daqueles que ao nosso redor também estão, e para a glória do nosso Deus, quando nós nos sujeitamos à sua vontade. Eles saem navegando de Troade, seguem então a Samotrácia, passam por Neápolis e chegam a Filipos, e ali então eles permanecem alguns dias, possivelmente algumas semanas, irmãos, naquela cidade. E eles não são recebidos com glória, eles não são recebidos com festa, eles não são recebidos com uma multidão imensa de pessoas sedentas pelo Evangelho, porque de repente isso poderia ser concebido por eles. Passa a Macedônia. E então imaginar de encontrar então um homem ou homens, pessoas várias, na expectativa de ouvirem a proclamação do Evangelho, mas de primeira, ao chegarem, passaram dias e nada. Passaram dias e não encontraram ninguém para quem eles pudessem anunciar este Evangelho do Senhor. Imagina você, irmãos, sendo chamado para então anunciar o Evangelho em determinado lugar. Você chega lá, desce na rodoviária desta cidade, desce para as ruas dessa cidade e não há absolutamente ninguém. Ninguém para te receber, ninguém para te encorajar, ninguém para ouvir a palavra que você foi ali para proclamar. Isso certamente pode gerar uma grande frustração no coração de muitos, como gerem muitos pastores por aí. Quando são enviados para algum lugar, chegam então a determinada cidade
E ali, irmãos, não encontram pessoas interessadas em ouvir a proclamação do Evangelho, não encontra ninguém, então, para recebê-los nos lugares em que eles vão, e muitos acabam realmente indo embora, pouco tempo depois de chegar, então, a determinada região, sobretudo quando vão com grande expectativa, na expectativa de encontrar coisas extraordinárias, experimentar imediatamente coisas extraordinárias nos lugares em que chegam. Mas não, irmãos, este não foi o caso de Paulo junto a Timóteo, junto a Silas, junto a Lucas. Eles permanecem ali alguns dias. Nada de extraordinário acontece. Mas nós perceberemos, irmãos, que esses homens, diferentemente de nós, que frequentemente somos muito volúveis, fracos, sujeitos às circunstâncias externas ao nosso redor, que nos levam rapidamente para uma frustração profunda, nós vemos que estes homens, irmãos, eles estão ali determinados a, de algum modo, fazer com que este evangelho seja conhecido às pessoas daquela região. O texto, então, irmãos, nos diz que quando eles chegam lá e passam alguns dias naquele contexto, no sábado, verso 13, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Opa, algo então acontece. A prática do apóstolo era ir geralmente à sinagoga quando chegavam em uma cidade. Contudo, irmãos, chegando a Filipos, colônia romana, não há sinagoga naquele lugar. Não há um lugar onde possa haver algum tipo de contato no que diz respeito à fé, porque eles chegavam à sinagoga e ali era lido o Antigo Testamento. O apóstolo Paulo podia pegar o Antigo Testamento, ler e anunciar Cristo nas letras do Antigo Testamento. Mas não há sinagoga. Mas eles percebem, então, que naquela cidade, saindo da cidade para junto, então, de um rio, eles já entendem que ali tinha um lugar que parecia um lugar de oração. E veja, não havia também uma sinagoga porque, certamente, não havia homens suficientes. Para que uma sinagoga ela fosse instalada, era necessário que tivesse, pelo menos, no mínimo, 10 homens. Se não havia sinagoga, não tinha nem 10 homens tementes a Deus naquele lugar. Nos é revelado, então, que haviam mulheres. Mulheres, possivelmente algumas judias de fato, mas também outras que eram gentílicas, mas, como nos vai dizer o texto, veremos mais à frente, se envolveram com a religião. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Então, ali, essas mulheres, o texto vai nos falar que eram mulheres, eles vão falar às mulheres, elas se reuniam para, no sábado, o Shabat, naqueles dias ainda, não é? Ainda estava num processo de transição e alguns envolvidos ainda com a religião judaica guardando o sábado, não é? Elas iam no sábado para aquele lugar para dedicar a um tempo de devoção. E como elas não eram chamadas para ler a palavra publicamente, nem para proclamar a palavra na sinagoga, elas faziam aquilo que podiam fazer. O que elas podiam fazer? Elas podiam se reunir para orar. Era isso que elas podiam fazer. Expressando ali a sua piedade na sua religião. E elas não extrapolam isso. Parece-nos que elas não vão além disso. Elas assumem o seu papel devido naquele contexto no qual elas estavam inseridas, irmãos. E certamente nutriam a grande expectativa de algum mestre passar por ali para lhes anunciar e explicar a palavra, e explicar a lei. Quando a gente olha, irmãos, para isto, me faz pensar até mesmo nas igrejas em nossos dias. Como elas assumem o seu papel e é o que nós não vemos já acontecendo em muitos contextos.
Veja, irmãos, elas estavam numa condição em que não havia uma sinagoga, mas elas procuravam se reunir naquele dia separado, segundo a lei, que elas ainda observavam, para observar e santificar um dia. E se elas podiam então orar, elas podiam então fazer isto, sem dificuldade alguma. Mas elas não vão além. Mas quando nós olhamos para muitos de nossos trabalhos, de nossas próprias igrejas, o que acontece em muitos contextos? Muitos, ao se depararem com a realidade, onde não há pessoas aptas para proclamar a palavra, um ministro do Evangelho para anunciar a palavra e conduzir o povo de Deus à adoração, muitos acabam tomando a dianteira, ou melhor, muitas são colocadas, muitas mulheres, para assumir então a liderança de um tipo de congregação, porque naquele contexto em que estão inseridas, não há alguém que possa proclamar e ensinar a palavra. E isso acontece, irmãos, muito. Com o apoio de muitas igrejas, onde tem pastores, muitas vezes 1, 2, 3, 4 pastores auxiliares, com a congregação no interior da cidade, e então eles não estão prontos e dispostos a ir até lá, mas tem uma irmãzinha lá, que ela vai então abrir a Bíblia e ela vai ser obrigada, pelas circunstâncias, a abrir a Bíblia, ler a Bíblia e explicar a Bíblia. Diante de muitas vezes, até mesmo homens. Ainda, irmãos, que pensemos, se ninguém fala e não há homens para falar, que essa mulher fale, mas não, irmãos. Nós sabemos. Aqueles que devem, no Shabat, o dia do Senhor, o domingo, se reunir com o povo do Senhor, convocando-os à adoração, e que devem ler bem como proclamar a palavra, são homens, e especificamente chamados por Deus para o ministério da palavra, para proclamar a sua palavra. Não podemos, de modo algum, nos utilizarmos de meios outros, como se fôssemos capazes de tentar apresentar uma alternativa que seja melhor que a alternativa determinada pelo próprio Senhor. Quando assumimos algo desta natureza, estamos como que dizendo, sou mais sábio do que Deus, estou providenciando um jeito, do meu jeito, para cumprir e para solucionar este problema. Mas nós devemos entender, irmãos, o Senhor quer conformidade à sua vontade, não um jeitinho nosso. O Senhor providenciou e determinou um meio para que isto aconteça, e pode não acontecer pela negligência de muitos homens, que não estão dispostos a sair da sua casa, a sair do seu conforto, a sair das cidades grandes para proclamar o Evangelho onde quer que o Senhor os envie. Então acaba acontecendo algo desta natureza que não deveria de forma alguma acontecer. Os homens não deveriam colocá-las para fazer isto e elas não deveriam se colocar nesta condição para assumir a dianteira num trabalho de uma congregação, plantação de igreja ou o que quer que seja. O Senhor Deus providencia em sua graça, em sua sabedoria, um meio para que as pessoas possam ser alcançadas. E isso, irmãos, nós vemos inclusive nesse texto. Elas não vão tentar assumir aquilo que não era prerrogativa delas. Elas oram, elas suplicam ao Senhor, elas se reúnem em oração a Deus, o que é grandemente proveitoso e não é um pecado contra o Senhor. Mas então, o Senhor, em sua graça, envia alguém para anunciar o Evangelho ali. Em circunstâncias, irmãos, onde não há quem possa fazer isso, a gente pode se utilizar de outros meios que não firam a palavra. Durante muito tempo aqui, quando não havia pastores, quantos puderam então ouvir a palavra ser de algum modo anunciada, lida, proclamada, sem alguém chamado para o ministério da palavra, proclamando do púlpito e conduzindo o povo à adoração. Mas foi tentado então, nas circunstâncias em que estavam, ser edificados pela verdade de Deus anunciado pela sua palavra. Mas o Senhor, então, em sua providência, irmãos, naquele contexto, nos dias em Filipos, Ele levanta Paulo, Ele levanta Timóteo, Ele levanta Lucas, Ele levanta Silas, e é exatamente isso que acontece. Eles chegam àquele lugar de oração. E o texto nos diz, e assentando-nos, no plural, Lucas se envolve aqui, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Apesar de falar no plural, irmãos, sabemos
Paulo era aquele que estava principalmente anunciando a palavra. É o que nos mostra o final do versículo de número 14, quando o coração dela é aberto para ouvir o que Paulo então dizia. Mas ali, irmãos, eles assentados falaram às mulheres que para ali tinham concorrido. Ali, irmãos, eles anunciam o Evangelho. Ali eles aproveitam aquela ocasião oportuna para abrir a palavra, a verdade de Deus do Antigo Testamento e do Antigo Testamento anunciar Cristo, que é o próprio Evangelho. E não há nenhum tipo de restrição aqui. Eles não pensam só a mulheres, vamos desprezá-las de modo nenhum. Eles pregam a mulheres e mulheres somente. Eles anunciam a palavra que de fato revela Cristo. Como a própria palavra, irmãos, nos ensina. As letras do Antigo Testamento, sim, anunciam o nosso Salvador. Quando nós olhamos para a epístola de escrita a Timóteo, o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15, nos diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ele se refere às letras do Antigo Testamento. Era isso então que eles estavam fazendo ali, irmãos, naquele momento. O Senhor haveria de salvar aquelas que eram suas, escolhidas desde antes da fundação do mundo, e não era necessário um jeitinho, mas sim, o Senhor em sua graça levantou um homem para pregar aquela que fora escolhida por Deus desde antes da fundação do mundo para a salvação. Quando o Senhor, irmãos, tiver os seus eleitos, Ele vai levantar alguém que anuncia a sua palavra. E aqui, irmãos, nós notamos que o meio de fato é este. Eles não poderiam deixar aquela ocasião como algo que não deveriam se envolver. Não, irmãos, a ocasião foi aproveitada. Momento oportuno dado é momento, então, que deve ser aproveitado pelo povo do Senhor. Por mim, como ministro do Evangelho, por todos vocês, como crentes em Cristo, que caminham por este mundo, há ocasiões oportunas em que o nosso Deus nos concede uma porta como que aberta, para que, de algum modo, possamos anunciar a palavra do Senhor a quem quer que seja. Não importa quem seja. O Evangelho é anunciado indiscriminadamente a todos os homens, sem qualquer tipo de obstáculo. Onde o Senhor Deus nos colocar para fazermos isto, ali então nós faremos. É triste quando nós não nos envolvemos com todo este empenho neste dever, irmãos. É triste, sobretudo, quando nós contemplamos homens levantados por Deus para proclamar este Evangelho, mas não estão dispostos a fazer isto na ocasião em que Deus lhe dá. Por preguiça, por negligência, por indiferença, por não se preocupar com a alma dos homens perdidos, simplesmente preocupados e interessados no seu próprio conforto, no seu próprio tempo de descanso e em nada com as almas das pessoas perdidas para onde Deus os envia para proclamar a palavra. Mas é triste quando nós, crentes, membros da igreja, também nos deparamos com momentos tão especiais e não falamos de Cristo. Contemplaram mulheres envolvidas com a religião, que não conheciam a Cristo e precisavam ouvir o Evangelho. Isto estava nítido para estes homens. Mas note, irmãos, o que o texto ainda nos diz. O texto nos fala que aquelas mulheres que lá estavam, entre elas, uma é destacada. O versículo de número 14 nos diz assim: certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Perceba então, irmãos, uma mulher então é mencionada aqui. Ele vai como que fazendo recortes menores, nos apresentando trechos tão especiais desse encontro singular
com esta mulher. Encontra uma multidão, um número importante de mulheres, e então certa mulher. Ele vai se dirigir a uma especificamente. Qual o seu nome? Chamada Lídia. Um nome, e provavelmente as Lídias que nós conhecemos foi por causa dessa Lídia. Não sei se a Lídia de Paulinho foi em razão dessa Lídia. Eu imaginei até que ela estaria hoje aqui, nesse dia. Hoje, no domingo aqui na igreja, em razão de uma foto que vi na internet. E eu pensei, puxa vida, provavelmente Lídia foi por causa disso. Mas está aqui uma mulher, chamada Lídia. Ele menciona o nome, irmãos. Veja só que coisa impressionante. O Senhor, ele vai falar de uma mulher, entre outras mulheres, e ele vai destacar o seu nome. O nome dessa mulher está registrado na Bíblia para todas as gerações seguintes que vão se deparar com esta escritura. Que coisa impressionante. E muitos, então, ainda ficam na sua loucura dizendo a Bíblia é machista. A Bíblia é machista não, irmãos. O Evangelho é anunciado a mulheres e homens, e mulheres são destacadas. São mencionadas diretamente pelo seu nome. E aqui está, então, essa mulher chamada Lídia. De que cidade? Ela vinha da cidade de Tiatira. Interessante, irmãos. Tiatira ficava na Ásia. Aquela mulher se deslocara da Ásia e foi para a Europa, especificamente para Filipos. Mas como assim, pastor? Ele não deveria pregar-se a palavra ali na Europa, não para a Ásia? Sim, o Senhor os impediu de ir para lá. Mas uma mulher da Ásia estava em Filipos e nós veremos. Ela ouviu este evangelho ser anunciado. A cidade onde essa mulher saíra, irmãos, era Tiatira. Uma cidade que era conhecida por um tipo de serviço que era prestado naquele local. Trabalhavam com tecidos. Trabalhavam com uma tintura púrpura, que era tirada ou da raiz de uma planta ou de uma espécie de crustáceo. E então se utilizava e era produzida aquela tinta, aquela cor púrpura, que era muito apropriada para vestes de pessoas envolvidas com a realeza. Era com isso que ela se envolvia. E que produzia e que gerava bastante dinheiro. Não somente naqueles que habitavam em Tiatira, mas a própria Lídia se desloca a Filipos para ali então seguir com esse trabalho. Então temos uma mulher, seu nome é Lídia, a origem dela é Tiatira, o seu trabalho, ela era vendedora de púrpura, mas há algo então relacionado à fé. O texto nos diz, ela era temente a Deus. Temente a Deus, o que isso significa? E a ideia, irmãos, de temente a Deus é que ela não era judia, isso já nos indica isso. Ela não era judia, ela era um gentil. E temente a Deus porque ela se converteu às práticas judaicas. Ela se converteu às práticas do judaísmo e se envolveu, então, com aquela região. E ela, então, era considerada como uma temente a Deus. É semelhante àquele homem chamado Cornélio, de Atos, capítulo de número 10. Um homem, Cornélio, que era um homem temente a Deus. Como a própria palavra nos fala acerca deste homem ali em Atos, capítulo de número 10. E algo, então, irmãos, semelhante acontece. Apesar de ser ela temente a Deus, envolvida com a religião judaica, algo tem de ser anunciado a ela. E o que é necessário ser anunciado a ela? O Evangelho. Eles proclamam o Evangelho e o texto nos diz, ainda no versículo 14, temente a Deus, nos escutava. Ela estava, então, irmãos, atenta, ouvindo a palavra de Deus ser anunciada. Ela ouvia a palavra de Deus ser pregada. Ela ouvia o chamado externo da proclamação, por meio da proclamação do Evangelho. Há um chamado, então, irmãos, que nós chamamos de chamado ou vocação externa no ou do Evangelho. E é exatamente isto que está acontecendo naquela ocasião. A palavra está sendo pregada aos seus ouvidos. Ela escuta. Ela escuta. Seus sentidos estão atentos. Pronta, então, para ouvir tudo o que Deus tinha para falar por boca do seu servo, o apóstolo Paulo.
É interessante, irmãos, como ela escuta e como isso deve nos chamar a atenção. E nesses dias em que eu estava pensando e estudando e ao mesmo tempo lendo algo para minha própria edificação particular, eu ganhei um livro do meu amigo Danilo, traduzido pela sua própria esposa, O Gênio do Puritanismo, publicado pela Nadari, uma editora de um amigo meu, de Natal. E então, ao ler, é interessante, ele vai mencionar o caso da própria Lídia e vai falar sobre a pregação da palavra. Na pergunta de número 63, irmão, ou melhor, na página 63, é dito o seguinte. Página 63 do livro nos diz assim, sobre o ouvir a palavra, como ela estava ali escutando a palavra. É dito o seguinte, muitos são todo o assunto do benefício que chega aos homens por meio da pregação do Evangelho, está bem e completamente resumido por Nicolas, mas diga-nos claramente, ele faz o inquiridor imaginário perguntar, que benefício os homens obterão em ouvir sermões? Ele responde, muitos são os benefícios singulares que advêm aos homens por esse modo. Primeiro, o Espírito Santo é dado aqui, como ensina Atos, capítulo 10, verso 44. Segundo, o coração dos homens está aqui aberto por meio da pregação do Evangelho, como ensina Atos 16, verso 14. Terceiro, o temor de Deus aqui recai sobre os homens, como ensina Atos 13, 16. Quarto, o coração orgulhoso e de pedra dos homens é aqui domesticado, derretido e levado ao tremor, como ensina Isaías 66, verso 2. Quinto, a fé dos eleitos de Deus é aqui gerada, como ensina Romanos 10, verso 14. Sexto, os homens são aqui selados pelo Espírito Santo da promessa, como ensina Efésios 1, verso 13. Sétimo, aqui o Espírito Santo fala às igrejas, como ensina Efésios 1, verso 13. Oitavo, Cristo vem aqui para cear com os homens, como ensina Apocalipse 3, verso 20, para deixar que os homens falem de suas experiências, se seus corações provaram do refrigério de Cristo ao ponto de se dedicarem a ouvir a palavra. Nono, a angústia dolorosa da consciência aflita, que é aqui ou em qualquer lugar, amaldiçoada pelo ouvir, que é como os ossos que Deus quebrou, recebem aqui alegria e gozo, como ensina o Salmo 51, verso 8º. E décimo, o que devo dizer, senão o que diz o profeta evangélico? Se você não pode fazer mais nada, ouvir e a vossa alma viverá, como ensina Isaías 55, verso 3, viva, eu digo, a vida da graça, sim, e a vida da glória, porque a salvação nos é trazida pelo ouvir, como ensina Atos 28, verso de número 28. A salvação nos é trazida pelo ouvir. O que é que Lídia fazia, irmãos? Ela escutava atentamente a palavra de Deus ser anunciada. Naquela reunião simples em que o povo estava reunido, as mulheres para oração. Há ocasiões, irmãos, em que o Senhor fala gloriosa, poderosa e salvificamente. E há uma ocasião muito especial para isso. E o Senhor se utiliza do meio especial de graça dele, que é a proclamação do Evangelho. Isso se dá nas assembleias, ou quando o povo do Senhor se reúne para ouvir a proclamação do Evangelho. Todos estão aqui, nesta noite, ouvindo a palavra ser pregada. E todos devem estar atentos à palavra de Deus que é anunciada. Ouvindo então com muita atenção tudo aquilo que Deus, por meio da sua palavra, tem a falar aos nossos corações. Citando um outro puritano, então, o livro então nos ensina, disse dos ouvintes de Cristo, que eles se pendiam para sua boca ao ouvi-lo.
Como ensina Lucas capítulo 19, verso 48. O ouvido é a porta apropriada para o coração. Então, estude para torná-lo uma porta para a salvação através de uma séria e diligente atenção à proclamação. O ouvido fica no caminho da alma, como a luz não pode iluminar uma casa a não ser pela janela. É por aqui, irmão. É pelo ouvido. É pela proclamação, então, de Cristo que chega aos nossos ouvidos, como no caso da própria Lídia. E então o puritano, dizendo, o outro diz, ele diz, põe como seu segundo ponto principal no comportamento do cristão, ao ouvir a palavra, o seguinte: da mesma forma que precisas ir para ouvir a palavra de Deus, precisas abrir o coração para receber aquilo que Ele fala contigo. É verdade, sim, que é Deus quem abre o coração, mas Ele trabalha com os homens como com criaturas racionais e faz com que abra o coração. Um outro, então, puritano aconselha, devemos lidar com nossos corações para abraçar a palavra nas suas dispensações. O Evangelho não deve apenas ser admitido por nossa apreensão, mas ser confinado por nossas afeições. Devemos considerá-lo não apenas à luz dele, mas por amor a ele. Mais tarde, ele retorna a essa consideração mais do que vital e escreve: o coração é o rei no pequeno mundo chamado homem. O homem interior deve estar empregado nas ordenanças sagradas, não simplesmente o ouvido, mas o entendimento, não simplesmente o joelho, mas a memória, não simplesmente a língua, mas o coração. Porém, como nosso Salvador diz em Mateus 23, 23, isso deve ser feito enquanto as outras coisas não devem ser omitidas. Em poucas palavras, o coração é o principal convidado em todas as ordenanças. E o coração é alcançado por meio do ouvido. Ouvir a palavra do Senhor Deus ser anunciada. O momento, então, irmãos, solene, é o momento no qual nós estamos agora. E como então agora, irmão, citando um outro, Thomas Boston, na sua obra imensa, ele vai dizer o seguinte: porque estas assembleias são um lugar comum onde Cristo faz a sua conquista de almas. Romanos capítulo 10, verso 14 nos ensina isso. O Evangelho é a rede de Cristo, onde as almas são apanhadas. E é sempre bom estar no caminho de Cristo. Quem sabe, quando chegará aquela boa palavra que poderá tomar conta do coração do homem e torná-lo prisioneiro de Cristo, preso com as cordas do amor. Um grande número foi surpreendido no primeiro sermão pregado após a ascensão de Cristo e gritou: o que devemos fazer? Atos 2:37. Então Lídia, ouvindo o apóstolo Paulo, seu coração se abriu. Atos 6:14. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Felizes aqueles que recebem as feridas mais profundas neste campo. Porque as armas desta guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, derrubar imaginações e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versos 4 a 5. Aqui, irmãos, estamos nos colocando diante do caminho de Cristo. Ocasião em que Ele fala conosco por meio da Sua palavra, anunciando então aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir, o Seu Evangelho ser anunciado a nós. E o que acontece então? Quando o Evangelho é proclamado, e o Espírito de Deus opera por meio do Evangelho, o que acontece? Não há vocação externa somente na salvação. Há o que acontece logo em seguida. O texto então nos diz: o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Quem abriu o coração de Lídia, irmãos? O Senhor. O texto é muito claro.
Não há espaço para arminianismo aqui. Há espaço para a obra extraordinária de Deus por meio da palavra, salvando o homem a quem Ele quer. Lídia foi escolhida desde antes da fundação do mundo para a salvação. E agora, no tempo oportuno, por meio da pregação, o meio ordinário através do qual o Senhor reúne aqueles que são seus, o seu coração é aberto, o seu coração é transformado para que ela pudesse entender as palavras de Deus. E era necessário que isso acontecesse, irmãos. Porque o nosso coração é naturalmente duro. O coração de Faraó era endurecido por Deus, mas quão duro também já era o seu próprio coração. Ezequiel, capítulo 36, vai falar sobre um coração dos homens que é de pedra e que o Senhor precisa dar a estes homens um coração de carne. Como ensina aí Ezequiel 36, verso 26, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. O nosso coração, irmãos, é naturalmente duro. O nosso coração é naturalmente contrário àquilo que é espiritual. Como nos ensina o apóstolo Paulo em 1 aos Coríntios, capítulo 2, irmãos, no verso 14, a palavra do Senhor nos diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A palavra, irmãos, do Senhor ainda nos ensina em 1 João, capítulo 4, verso 4 em diante, que nem todos ouvem a palavra do Senhor. Não são todos que dão atenção às verdades do Senhor anunciada. Quem são aqueles que escutam? 1 João, capítulo 4, a partir do verso 4, então, nos diz: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. O mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Aqueles que são dos nossos nos ouvem. Ouvem a palavra, ouvem a verdade de Deus anunciada. O coração daquela mulher, irmãos, é aberto. É o Senhor Deus quem faz isso. E aqui nós contemplamos aquilo que nós chamamos de vocação interna, que vem por meio da vocação externa, do anúncio da palavra. É quando o coração dessa mulher é regenerado. O coração desta mulher é vivificado. Essa mulher, então, tem agora nova vida. É um chamado eficaz e irresistível, que só é experimentado pelos que foram escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo. E os nossos padrões doutrinários, irmãos, nos ensinam isso com muita clareza. Olha o que diz a pergunta de número 31, do breve catecismo de Westminster, tratando sobre essa realidade. O que é vocação eficaz? Vocação eficaz é a obra do Espírito Santo, pela qual, convencendo-nos de nosso pecado e de nossa miséria, iluminando o nosso entendimento pelo conhecimento de Cristo e renovando a nossa vontade, Ele nos persuade e habilita a abraçar Jesus Cristo, que nos é oferecido de graça no Evangelho, gratuitamente no Evangelho, como certamente o apóstolo Paulo estava fazendo naquela ocasião. O Senhor, então, age poderosamente pelo seu Espírito, convencendo-nos da nossa miséria. É o que acontece, irmãos, com Lídia, certamente. E de nós, do nosso pecado, iluminando o nosso entendimento, obscurecido pelo pecado, agora iluminando o nosso entendimento pelo conhecimento de Cristo.
e renovando a nossa vontade, que é contrária à vontade do Senhor. Ele nos persuade, Ele nos habilita, Ele nos dá o que precisamos para voltarmos os nossos olhos para Cristo, crendo nele como nosso único e suficiente Salvador. E nos dá vida. E agora então, nos dando vida, vivificando-nos, regenerando-nos, aí nós podemos responder ativamente à proclamação do Evangelho. Mas para isto, este Evangelho tem que ser proclamado. E você precisa estar ouvindo este Evangelho. Ouvidos atentos. Vocês estão atentos às palavras que estão sendo ditas aqui. Eu espero criança, adolescente, jovem, homem, mulher, adultos, eu espero que vocês estejam com os ouvidos bem atentos ao anúncio da palavra do nosso Senhor. O nosso Deus, então, é aquele que opera toda a salvação, pertence ao Senhor. A Deus pertence a salvação, nos diz a palavra. E é Ele, então, quem vai fazer isto com esta mulher. Ele vai regenerar o coração dela, Ele vai dar nova vida a ela. E como, mais uma vez, citando Thomas Boston, ele diz: o homem não pode realizar uma mudança salvadora em si mesmo, mas deve estar tão mudado, caso contrário não poderá acreditar, nem se arrepender, nem jamais ver o céu. Nenhuma ação pode ocorrer sem um princípio adequado. Crer, arrepender-se e coisas semelhantes são produtos da nova natureza e nunca poderá ser produzido pela velha natureza corrupta. Agora, o que o homem natural pode fazer neste assunto? Ele deve ser regenerado, gerado novamente para uma esperança viva. Mas assim como a criança não pode ser ativa em sua própria geração, o homem não pode ser ativo, mas apenas passivo em sua própria regeneração. O coração está fechado para Cristo. O homem não pode abri-lo, só Deus pode fazê-lo pela sua graça. Então ele cita Atos 16, verso 14, o caso de Lídia. Ele está morto em pecado, ele deve ser vivificado, levantando de seu túmulo. Quem pode fazer isso, senão o próprio Deus? Como ensina Efésios capítulo 2, versos 1 a 5. Não, ele deve ser criado em Cristo Jesus, para boas obras, como ensina Efésios 2, verso 10. Estas são obras de onipotência e não podem ser realizadas por nenhum poder menor. Por nenhum de nós. Somente por Deus, que é todo-poderoso. Deus, o Espírito Santo, que opera em nossos corações, dando-nos vida. Sabe por que você reagiu positivamente à proclamação do Evangelho que chegou a ti? Porque o Senhor operou no teu coração. E esse Senhor que operou no coração, no teu coração, é o mesmo que pode hoje operar no coração de todos quantos o Senhor Deus chamar. Mas é por meio da palavra. Ele pode vivificar o teu coração, criança. Ele pode vivificar o teu coração, adolescente, jovem, homem, mulher, adultos. É Deus quem opera. Mas atente à proclamação da palavra, seja todo ouvidos, não despreze o anúncio de Cristo. Porque é Cristo quem de fato fala aos nossos corações. É Cristo quem é anunciado e é Ele quem fala conosco por meio da sua palavra, irmãos. Na página 53 deste mesmo livro que mencionei, encontramos as seguintes palavras. É dito o seguinte: é importante observar que se extrai a facilidade com que o puritano desliza da pregação de Cristo para a pregação do apóstolo e daí para todos os ministros do Evangelho. Outro puritano, Paul Baine, nos mostra como fazer isso é correto. Quando observa as palavras de Paulo à igreja em Éfeso, que nosso Senhor, pessoalmente, nunca visitou enquanto esteve na terra, é dito que Ele veio e pregou a paz para vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto.
Efésios capítulo 2, verso 17. Paulo disse que Cristo lhes pregou, que ele foi ministro da circuncisão, como ensina Romanos 15, verso 8. As ovelhas perdidas da casa de Israel, como ensina Mateus 15, verso 24, na sua própria pessoa. Portanto, vemos que Cristo está presente e tem parte na pregação. Mesmo quando os homens pregam, buscais uma prova de que Cristo fala em mim, de 2 Coríntios 13, verso 13. Verso 3, pois este é o ofício de Cristo, nosso grande profeta, não apenas em sua própria pessoa, para nos abrir a vontade de seu Pai, mas para estar presente e ensinar interiormente ao coração, com aquela palavra que é tocada exteriormente aos ouvidos pelos homens. Assim, Paulo pregou aos ouvidos, mas Cristo, ele menciona, ao coração de Lídia. Mas Cristo ao coração de Lídia. Paulo tocou aos ouvidos. Cristo ao coração. E isso deve nos ensinar a olhar para Cristo como o principal profeta entre nós e o principal pregador. Seja quem for que fale. Quem é o principal pregador? Cristo é o principal pregador. Seja quem for que fale. Seja Apolo, seja Cefas, seja Paulo, não importa quem seja. Todos eles só eram capazes de pregar aos ouvidos dos homens. Quem prega ao teu coração é Cristo. É o Espírito de Cristo que age indo ao teu coração e dando a ti vida. E toda vez que você ouvir este evangelho anunciado, não o despreze, irmão. Porque você estará desprezando Cristo. Não a mim. Você não vai estar desprezando o pastor Rafael. Você estará desprezando o Senhor. Por essa razão, nossos ouvidos não podem não estar abertos. Devemos estar prontos para ouvir. Vir com toda a sede à casa de Deus para ouvir essa palavra ser anunciada. E assim, então, o nosso Deus pode dar a você, que está morto em seus delitos e pecados, vida. E é só Ele quem pode fazer isso. Eu posso passar décadas anunciando a palavra aqui. Se o Espírito de Cristo não agir, não haverá transformação. Mas Ele age, irmãos. Nós temos contemplado isso em nosso meio. Nós temos visto a graça de Deus chamando de fora e de dentro pessoas à fé no nosso Redentor. E é Deus quem faz isso e toda a glória, então, seja dada a este Salvador bendito, que falou ao coração de Lídia, que falou também ao meu e ao teu coração e continua falando hoje a todos quantos Ele escolheu, desde antes da fundação do mundo, para a salvação. Por essa razão, irmãos, a grande necessidade de anunciarmos esta palavra. Não podemos deixar de fazer isso. Eu não posso deixar de fazer isso. Você não pode deixar de orar por isso. Devemos, irmãos, desejar que o Senhor levante abundantemente homens prontos e aptos para sair neste mundo com todo o sincero desejo de fazer este Cristo conhecido aos homens mais miseráveis neste mundo. É por meio dos ministros que o anunciam, dos servos do Senhor, é por meio da igreja que o nosso Deus reúne aqueles que são inimigos do povo. Como o próprio apóstolo Paulo era inimigo do povo de Deus. Como o Salmo 87, irmãos, nos ensina, é por meio da igreja de Deus, Sião, que o Senhor reúne aqueles que eram inimigos ferrenhos em povo de Deus, nascidos em Sião. Como diz o Salmo 87, a partir do verso 4, dentre os que me conhecem farei menção de Raabe e da Babilônia, eis aí a Filista e Tiro com Etiópia, lá nasceram.
E com respeito a Sião se dirá, este e aquele nasceram nela, em Sião, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá, este nasceu lá. Quando fala aqui, irmãos, em nascimento, ele está falando em nova vida, em serem vivificados. Quando eles falam que dentre os que me conhecem é um conhecimento real de Deus como seu Deus e Salvador. Mas ele está falando sobre Babilônia, está falando sobre o Egito, está falando sobre Filístia, Tiro. Como assim? Inimigos sendo transformados em habitantes com o novo registro de nascimento, que foram alcançados por meio do anúncio da palavra que se dá por meio da Igreja de Cristo. Não por meio de armas de fogo, por meio de guerra e conflito, mas o que subjuga estes inimigos em filhos nascidos em Sião é o Evangelho de Deus anunciado. É Cristo proclamado. E nós não podemos nunca, jamais, deixar de lado e desconsiderar este meio especial, ordinário também, através do qual Deus salva homens perdidos neste mundo. O que acontece então, irmãos, como fruto desta salvação? O verso 15, então, concluindo, nos ensina. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aqui está, irmãos. Uma vez salvos, uma vez salva por Cristo, ela é batizada. É o meio comum, não é? Quando você é adulto, já é um homem, era uma mulher já adulta, não era uma criança. Ela, então, é batizada tendo crido no Senhor, tendo sido salva dos seus pecados. Ela recebe, então, sinal e selo externos do pacto da graça, tendo sido ela alvo da graça de Deus internamente no seu próprio coração, pelo Espírito. Então ela recebe esse sinal e selo, como nós recebemos, mas note o que acontece. Além de ser batizada, sendo reconhecida então publicamente como membro da igreja visível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o texto nos diz que não somente ela fora batizada, mas o texto nos ensina que ela e toda a sua casa, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou dizendo, como assim? Ela e toda a sua casa, sim. E veja, irmãos, aqui é um dos textos que nós podemos usar para falar sobre o batismo infantil. Essa mulher, ela era certamente tida como cabeça e autoridade no lar ali. Por que razão, irmãos? Porque provavelmente ela era uma viúva. Possivelmente não tinha esposo. Ela era aquela que regia o seu lar. Tanto seus filhos como aqueles que eram provavelmente subordinados a ela na sua casa. E note, irmãos, que ela realmente assume esse papel. Ela é batizada e todos aqueles que eram da sua casa. E quem envolve isto? Pode envolver servos, mas geralmente, quando a Bíblia fala sobre casa, está falando sobre a posteridade. E o que acontece aqui, irmãos, é justamente algo que nós encontramos revelado desde o Antigo Testamento. Quando nós olhamos para o pacto da graça feito com Abraão, o pacto da graça envolvia um sinal externo do pacto da graça, que era a circuncisão, que deveria ser aplicada em todos os filhos ao 8º dia. Pequeninos. E isso, então, tendo Abraão como representante. A ideia de representatividade acontece desde o princípio do mundo. Adão era o representante federal de toda a posteridade. Noé é o representante de toda a sua casa. Abraão, o representante de toda a sua casa. Moisés, o representante de toda a sua casa. Davi, o representante de toda a sua casa. Cristo, o representante dos eleitos. Então a ideia de representatividade percorre o Antigo ao Novo Testamento. E ela, então, é alguém que se coloca como aquela que assume um papel de representatividade na sua casa. Sendo ela, então, batizada, a sua casa também o foi. Quando nós olhamos para a Escritura e olhamos para o Novo Testamento,
nós percebemos que casa está ligada ao conceito de filhos. Olha o que diz, por exemplo. A gente não vai se estender muito nisso não, mas olha o que diz 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo de número 3, a partir do verso 4. 1 Timóteo, capítulo de número 3, a partir do verso 4. Eu vou ler a partir do verso 1, diz assim. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temente, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Aí vai dizer, e que governe bem a própria casa. E o que envolve a casa? Ele explica logo em seguida, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Então note que a ideia de casa está associada à posteridade, aos próprios filhos. Governe a sua própria casa. Como? Criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Ainda mais à frente, 1 Timóteo capítulo 5, verso de número 4. Mais uma vez, a ideia de casa associada à posteridade, a filhos. Diz assim. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam, primeiro, a exercer piedade com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Esses textos, irmãos, e outros que poderíamos considerar. A ideia de casa está associada a filhos, está ligada ao conceito de filhos. Essa mulher poderia até ser uma viúva, como possivelmente é o caso. E ela então certamente tinha filhos. Ela e toda a sua casa fora batizada naquele dia. Todos receberam o sinal e selo do pacto da graça sobre si. Até alguns batistas, irmãos, sinceros e honestos, acham difícil dizer que numa casa como esta não havia crianças. Honestos, vamos dizer. Dificilmente não havia crianças aqui, numa casa como esta, onde a mulher e sua casa foram batizadas. A realidade então é esta, irmãos. A graça de Deus é estendida. Sinal e selo é aplicado. Não somente a vida desta mulher, mas aqueles que estavam também na sua própria casa. Ela é batizada, seus filhos são batizados, aqueles que estavam na sua casa são batizados. E ali, então, irmãos, acontece algo maravilhoso naquele contexto do lar daquela mulher. Porque o texto, então, nos diz, ela e toda a sua casa nos rogou, e foi batizada, ela e toda a sua casa, e então algo mais acontece. Ela, como evidência da sua salvação, ela é batizada, sua casa também, mas mais do que isso. Não é tendo seus filhos batizados como nós fazemos. Mas ela então passa a rogar algo. O que é que ela roga? Nos rogou dizendo, se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Ela queria que eles ficassem na casa dela. Ela queria a companhia daqueles homens servos de Deus piedosos que anunciaram o evangelho para ela. Ela queria poder tê-los em seu próprio lar. Ela é batizada e como manifestação da sua salvação, a graça e hospitalidade. Ela está pronta a abrir a sua casa para aqueles que servem a Deus. Isso é uma demonstração de um coração que fora transformado. Quando a sua casa é aberta para a obra do Senhor. Sabemos, irmãos, que da cara dessa mulher surge uma igreja. A igreja de Deus em Filipos. Ela abriu a sua casa. Ela não só teve o coração aberto, a sua casa fora aberta para a obra de Deus. Para que a igreja de Cristo fosse plantada. Como precisamos, irmãos, de fato, olhar para este exemplo e segui-lo. De alguém que está pronto para
até mesmo dos seus bens e daquilo que é seu, fazê-lo pronto e disposto para a obra do Senhor, para o avanço do seu próprio reino. Quando nós somos salvos por Deus, nós nos desprendemos de tudo aquilo que poderia ser usado simplesmente para o nosso proveito e passamos a dedicar tudo o que somos e que temos para o avanço da obra do nosso Deus. Nós vamos desejar que o mesmo Deus que mudou o nosso coração mude também o coração de tantos quantos nós encontramos neste mundo perdidos, mergulhados no pecado. O Senhor transformou o coração de Lídia. Você crê que o Senhor pode transformar o teu coração? O Senhor transformou o coração de Lídia. Você crê que o Senhor pode transformar o coração do mais vil pecador que você conhece? Se você crê nisso, anuncie este Evangelho. Se você crê nisso, faça com que essa pessoa seja exposta ao Evangelho de Cristo. Se você crê nisso, traga-o à casa de Deus para que ele escute o Evangelho do Senhor ser proclamado. Sendo ele de Deus, o Senhor haverá de transformar o coração dessa pessoa, tirando o coração de pedra e dando-lhe um coração de carne. E se você, criança, adulto, jovem, adolescente, é alguém que aqui não crê em Cristo, volte-se para Ele. O Evangelho foi anunciado para você. É nele que você passará a ter vida. Cristo Jesus é um Salvador bendito. E como pronto estava para salvar Lídia, Ele está pronto para salvar você hoje. Corra para Cristo, arrependido dos seus pecados, e tenha vida neste bendito e amável Salvador. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus bendito, louvado seja o teu nome pela tua palavra, pela graça que tivemos, de ouvir uma breve exposição da tua palavra. Ó Senhor, ajuda-nos a sermos bons ouvintes da tua palavra, que não sejamos negligentes, e que o Senhor opere em nossos corações, dando vida àqueles que estão mortos em seus delitos e pecados, fortificando-nos, fortalecendo-nos a nós, que conhecemos a Cristo, que já fomos alcançados pelo Senhor. Salva, ó Pai, os homens perdidos no mundo, como salvaste a Lídia. Transforma-os, Senhor. Ó Deus, é o que nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.